Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver os exames laboratoriais sobre as vitaminas, né? A gente estava vendo nas outras aulas o que eram as vitaminas, o que, cada vitamina aí trazia nesses alimentos, as patologias relacionadas a essas vitaminas. E hoje a gente vai estar vendo os exames para estar detectando essa quantidade de vitaminas. Então, para detectar a vitamina A, a gente vai utilizar o soro. Então, a gente faz essa separação do sangue, do soro, através ali da centrifugação. Então, a gente vai precisar de um volume aproximado de 0,6 ml. Para o paciente conseguir realizar esse procedimento desse exame, ele precisa estar obrigatoriamente em jejum, num jejum aí mínimo, de 8 horas. Tem que instruir o paciente que antes dele estar vindo para essa consulta, 24 horas antes, ele não pode ter consumido nenhum tipo de bebida alcoólica. Para a conservação dessa amostra, ela pode ficar até 10 dias refrigerada numa temperatura de 2 a 8 graus Celsius. No questionário que você vai passar para o paciente, estar perguntando quais medicamentos esse paciente faz uso, principalmente aí nos 7 dias antes dessa coleta, é bom você saber quais medicamentos ele fez uso. Os interferentes que podem dar desse resultado é o paciente fazer o uso do álcool, o uso de contraceptivos orais, fazendo com que esse exame tenha um nível aumentado dessa vitamina A. O que pode ter um valor diminuído é o uso de allopurinol, colestiramina, álcool, quando a pessoa tem uso crônico, óleos minerais e neomicina. Isso tudo pode fazer com que os valores de vitamina A apareçam diminuídos, dando um falso negativo nesse exame. A vitamina B1, lógico, nós temos diversas vitaminas B. Eu vou trazer aqui para vocês algumas vitaminas B. No caso da vitamina 1, a análise vai ser feita com o sangue total. E a gente, nesse momento de coleta, a gente vai utilizar o tubo de tampinha roxa. Por quê? Esse tubo de tampinha roxa, ele vai ter uma composição dentro do seu interior que se chama EDTA. E após essa coleta, então, com esse tubo, com o EDTA, a gente vai proteger essa amostra, Esse tubo com papel alumínio para que não tenha interação com a luz solar. Não pode ser centrifugado. A gente vai precisar do sangue total para análise da vitamina B1. O jejum também vai ser obrigatório de no mínimo 8 horas e ele pode ser conservado, até 30 dias congelados aí numa temperatura menos 20 graus e armazenado também em tubo âmbar. Os valores de referência que vão aparecer dentro desse exame é de 32 até 82. A vitamina B9 a gente vai analisar o soro. O volume aproximado é de 0,450 ml. Não precisa de jejum, não é obrigatório. Conservação de 4 dias, refrigerado entre 2 a 8 graus Celsius. Para a vitamina B12, a gente vai analisar também o soro. O volume recomendado é de 0,5 ml. O jejum também não é obrigatório. A conservação é de até 4 dias, refrigerado de 2 a 8 graus Celsius. Alguns interferentes nesse resultado. Medicamentos anticoncepcionais orais, vitaminas, A pessoa que faz uso de vitaminas, tanto por via oral ou por injetável, pode dar interferência. Pacientes estritamente vegetarianos, que não fazem nenhum tipo de consumo de origem animal, incluindo leite e ovos, e as carnes em si. Pacientes que realizam cirurgia intestinal ou de estômago também pode ter um interferente. Doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn e retocolite. E gravidez ou amamentação também pode dar interferência. A conservação dessa amostra pode ficar até 4 dias numa temperatura de 2 a 8 graus. Os resultados no exame variam de 211 a 911. Vitamina C. Para o exame de vitamina C, agora a gente vai usar o plasma como o componente analisado. Para isso, a gente precisa, no momento da coleta, coletar esse sangue diretamente num tubo, de tampinha verde. Por quê? Esse tubo com tampa verde vai ter no seu interior um componente chamado heparina,
Para a vitamina C, a gente também tem que deixar esse tubo longe da luz solar, ela tem que estar protegida da luz solar. Então, para sua conservação, até 72 horas congelado, não pode passar disso. O jejum é obrigatório de no mínimo 8 horas. Para a vitamina D, o jejum mínimo é de 3 horas. Para a vitamina D, a gente fazer a coleta no tubinho vermelho, vai centrifugar. Cada laboratório tem um tempo, tem um RPM, né? De acordo com o laboratório que você vai trabalhar, tem a sua padronização, então varia isso de laboratório para laboratório. Não alicotar, enviar a seção de gelo reciclável e alguns interferentes, tá? É lipemia e a lipólise acentuada, né? Então, se você não toma os devidos cuidados, se você não coloca essa amostra no tubo correto, pode dar interferência. A estabilidade da amostra, a gente vai conseguir ir até em temperatura ambiente, até 8 horas, fazer essa análise. Após isso, deve estar refrigerada, então numa temperatura de 2 a 8 graus, e ela pode permanecer até 15 dias nessa refrigeração. Passou de 15 dias, ela pode ser armazenada, tá, numa temperatura aí até menos 20 graus Celsius, até por 1 ano. Numa população saudável, até 60 anos, a gente vai ver esses valores acima de 20, em pessoas em grupo de risco de 30 a 60 e risco de toxicidade e hipercalemia aí acima de 100. Então, os valores devem estar entre 20 a 100. A vitamina K, a gente vai analisar o soro ou o plasma, também tem que estar protegido da luz. Para a gente, então, conseguir análise desse soro ou plasma, a gente vai precisar também coletar esse sangue num tubo de tampa verde, tá? Porque tem a composição da heparina. A gente vai precisar de 2 ml dessa amostra. Para adultos, o jejum é obrigatório de no mínimo 12 horas. Em crianças, a gente vai ver, dependendo da sua idade, de 3 a 6 horas, tá? Acima de 5 anos, já fazer o exame, tá? Como um adulto aí, de 12 horas no mínimo. Então, a gente tem que passar um questionário antes, né, para o paciente, informando, né, quais medicamentos ele fez uso nesses últimos dias. Tem que pedir para o paciente não ingerir bebida alcoólica 24 horas antes desse exame. E depois da gente ter coletado, a gente vai poder armazenar aí até 5 dias congelados, numa temperatura de menos 5 até menos 25 graus Celsius, protegido da luz solar. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Lógico que existem inúmeros exames de vitaminas, mas eu trouxe aí as vitaminas mais recorrentes dentro do laboratório, né, mais solicitadas pelos médicos. Então, para a gente saber como é que é o funcionamento, o que a gente tem que portar, que tubo a gente deve colocar essas vitaminas, né, porque se a gente coloca num tubo errado, a gente pode fazer com que esse exame tenha um resultado errado. Então, a responsabilidade da gente saber, né, é totalmente nossa, de como proceder com essa coleta e armazenamento. Mas eu também não sei se a gente deve estar fazendo essa amostra com ele refrigerado ou ele em temperatura ambiente. Se eu não sei como armazenar, se eu não posso fazer nesse momento essa amostra, mas não sei quanto tempo ele pode ficar, né? A responsabilidade de dar um resultado errado também é minha. Então, é muito importante que a gente saiba, pelo menos, né, esses principais aí, os mais recorrentes dentro do laboratório, para se caso, né, acontecer, a gente já saiba em qual tubo coletar, em como armazenar, em como proceder para esse exame. Então, gente, qualquer dúvida, não esquece, deixa aqui nos comentários para que a gente possa estar tirando, ok? Na segunda aula, a gente entra ao vivo às 19h20 pelo Meet. Espero vocês!